100 milhões de doses da Pfizer, então temos esperança, né, apesar de tudo que está acontecendo aí. Sim, desculpa eu falar, tá até gravando, mas apesar dessa porcaria dessa CPI, né, que não serve para nada, né? Mas é isso mesmo. Bom, gente, bom, eu vou, na verdade, assim, se não chegasse muita gente, até propor, de repente, colocar a aula gravada, mas, porque eu tenho uma aula sobre isso gravada na 1h mas eu acho que vale a pena a gente gravar hoje aqui, né? Senão eu ia gravar sozinha, enfim. Embora eu confesse que seja muito chato, né? A gente que é professor, que gosta de interagir com o aluno, na verdade, né? Fazer um bate-papo, né? Mas a gente não consegue, né, trabalhar assim com... Melhor, às vezes é impressionante, gente, eu vou confessar, eu fico dando aula aqui olhando, né, eu olho para mim mesma, né, e para a carinha de vocês e falo, eu gravando eu mesmo, né, não é uma coisa... mas é o que nós temos, não tem saída, né? Eu tenho uma filha que faz uma pós na FIA, né? E aí o professor dela fala que esse tipo de aula parece uma sessão espírita, né? Porque, adorei essa, nunca tinha ouvido falar. Você fica falando, fulano, você tá aí, dá um sinal, dá um toque. Adorei essa, eu não conheço, adorei, vou usar ela. Não, e é mesmo assim, na verdade, vocês vão passar por essa experiência, até porque a gente faz audiência online, é uma coisa muito louca, assim, ter conversar com o juiz, né, fazer seus argumentos com o juiz, enfim, online, e ouvir testemunha. Outro dia, segunda-feira, eu fiz uma instrução processual, que foi ouvir a testemunha, colocamos numa outra salinha, aí veio lá a testemunha e faz seu depoimento, ouviu a par. Eu achei o bárbaro, sim. É interessante, facilita muito a nossa locomoção, vide quem está saindo aí sabe que eu, por exemplo, saí hoje várias vezes aqui nem no meu bairro, assim, mas saí e achei muito trânsito, muita movimentação na rua, diferentemente de outras sextas-feiras. Então, talvez realmente a gente já está numa abertura razoável, não sei que fase que a gente está, se já é amarela, enfim, mas assim, é uma abertura significativa, as coisas estão abrindo, é bom você ver isso, a gente vê comércio aberto, as pessoas circulando, essa semana, por exemplo, minha filha foi para a escola, né, é interessante. Mas a gente, do ensino superior, ainda está em aula online, né, eu vejo a turma da minha filha, que é menor, que está no ensino Fundamental 2, eles têm o sistema híbrido, né, porque só pode ir 35% para aula, só que ela está podendo ir todos os dias para aula, porque a turma ainda não voltou, os colegas da sala, a maior parte está optando por online, porque tem avós que convivem, enfim, tem um pouco de preocupação com os idosos, ou pessoas do grupo de risco, enfim. Então, assim, eu acompanho, às vezes, as aulas dela, e também é um desafio para o professor, né? Eu acho que o professor é muito mal valorizado, muito mal remunerado, porque um professor, ele tem que dar aula online, ele tem que dar atenção para os alunos que estão online, e ele tem que dar atenção para os alunos que estão presencial, então é uma coisa meio louca, assim, meio complicada. Na nossa área do direito, a coisa é um pouco mais simples, na minha percepção, porque, assim, a gente tem uma disciplina, né, não é só disciplina, mas a gente tem um conteúdo, uma carga de conteúdo bem teórica, né, então, assim, para mim eu não tenho dificuldade nenhuma de preparar a aula e estar aqui gravando isso, falando para vocês, enfim, mas, assim, o que falta, na verdade, é a interação, né, que não é mais a mesma coisa, talvez nunca mais será, não sei, né, mas eu espero, sim, que todos nós vacinados, acredito eu, até o final do ano, a gente, se não surgir mais nada, a gente consiga aí voltar, pelo menos, né, presencial na faculdade, enfim, conseguir se encontrar, interagir. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente também estaria começando a aula agora, um pouco mais tarde, esperar os colegas chegarem, enfim, e trataríamos do mesmo jeito que nós estamos conversando aqui, né, que eu estou conversando, conversaríamos também, mas aquela questão assim, de você não ver aqui foto, né, tô vendo fotinho do Elton, a Edith nem fotinho tô vendo, o Alex, o Dan,
o Edivaldo, aqui a sua foto, a Maria, oh, que bonitinha! Então, é diferente, assim, não é fácil, eu entendo também, eu entendo, um desafio, a gente está aprendendo aí, né, nessa altura do campeonato, a gente está aprendendo a essa nova convivência social. Bom, gente, então eu já estou gravando a nossa aula, eu vou compartilhar a nossa tela. A nossa aula hoje vai ser uma aula não tão extensa, porque eu já dei essa aula da manhã, e eu estava com medo, sabe, de não dar tempo da gente trabalhar os conteúdos, porque, na verdade, eu prometi para vocês, na aula passada, que hoje nós vamos finalizar, graças a Deus, digamos assim, né, essa questão de testamentos, né? Eu falo graças a Deus porque vocês podem perceber o quanto isso é extenso no nosso Código Civil, né? Enquanto que a vocação hereditária, né, a sucessão hereditária, ela é muito clara e ela tem, só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui, só pôr aqui o caderno, as presenças, pegar o código. Só para a gente ter uma ideia, quem tiver com o código aí, vale a pena, só para ter uma visão geral da matéria. A gente tem, eu já falei isso em sala, tá? Em relação à sucessão legítima, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27 artigos que tratam a questão da sucessão legítima, tá? O que significa, na verdade, que eu tenho 27 dispositivos de lei que regulamentam a questão da sucessão legítima. E, por sua vez, na sucessão testamentária, olha quantas aulas que nós estamos na sucessão testamentária, nós temos do artigo 1857 até o artigo 1990. Tá? Então, nós temos cento e tantos, né, cento e muitos artigos que diz respeito a essa questão da regulação da sucessão testamentária. Porque, é claro, né, é algo que tem que estar muito bem instituído para ser válido o testamento, né? E eu imaginei que nós iríamos terminar na semana passada, até comentei isso com vocês, nós não conseguimos terminar na semana passada, mas hoje, de fato, nós vamos terminar, tá? Para poder, então, assim, pelos meus cálculos, a gente termina essa parte da matéria hoje, e semana que vem a outra, a gente vai conseguir se focar na questão específica da partilha, do inventário e partilha, né, que é uma questão processual, né, é uma questão processual, porém, a gente não tem muitos artigos no Código Civil, então, assim, de direito material a gente não tem tanta coisa para abordar, mas eu acredito que a gente, em 2 aulas, consiga, na verdade, tratar dessa questão prática, né, que é a questão que mais nos é demandada na vida profissional, né, na questão dos direitos sucessórios. É claro, se eu não souber toda a base do direito material, eu não consigo fazer um inventário, eu não consigo tocar um processo de inventário, ou não consigo orientar um processo de inventário, feito no cartório. Então, por isso que eu preciso ter isso muito bem fundamentado. Essa questão testamentária, do testamento, a gente faltou um pouquinho, que isso aqui é a minha proposta, né, que a gente tem que fazer na aula de hoje. Então, a proposta da aula de hoje é a gente trabalhar a questão do direito de acrescer e a redução das disposições testamentárias. Esse direito de acrescer e a redução, eles estão em capítulos distintos aqui do Código, tá? O direito de acrescer, ele está do artigo 1941 até o 1946, e a redução, que a gente está trabalhando no mesmo tópico, porque um é relacionado com o outro, ele está do 1966 ao 1968, tá? Então, na aula de hoje, eu não vou necessariamente trabalhar todos esses artigos, senão ficaria demasiado exaustivo. Mas eu vou mostrar para vocês os caminhos, né, sobre esses temas, para que vocês, no fim, leiam, se interem do assunto
caso algum dia se deparem, na verdade, com essa questão testamentária, tá? Então, depois que a gente trabalhar o direito de acrescer e a redução, a gente vai para a substituição. A substituição também são 4 artigos aqui, é um capítulo específico, do 1947 ao 1950. A gente vai entender o que é e essa diferença, enfim, talvez eu não aborde todos os capítulos, todos os artigos, desculpa, mas a gente vai entender essa possibilidade, tá? Na verdade, desculpe, eu falei do 1947 a 1950, eu falei errado. Por quê? Do 1947 ao 1950, fala de 2 espécies de substituição, né? A ordinária ou vulgar e a substituição recíproca. Enquanto que a gente tem vários artigos na outra seção, 9 artigos que dizem respeito à questão da substituição fideicomissária, tá? Então, a gente vai abordar o que é isso aqui, seguindo as disposições do Código. E o próximo tema vai ser essa questão de extinção do testamento, né? Se ele acaba, enfim, se ele é válido, né? Então, nós vamos fazer uma discussão rápida sobre essa questão de ser válido ou não, inclusive é sobre esse tema aqui que temos a atividade que eu propus lá no sistema, tá? A diferença, na verdade, a hora que a gente chegar nesse momento, eu vou explicar direitinho, até inclusive aonde vocês vão pesquisar, enfim, para fazer uma resposta simples, eu não quero nenhuma divagação aqui maior. Gente, tem uma pessoa que entrou e eu não consegui admitir. Quem será que é, hein? Eu não consigo saber aonde que eu... Se vocês puderem mandar recado para entrar novamente, a Marília, vamos lá, será que é ela? Boa noite. Eu vou ficar um pouquinho aqui nessa tela, porque senão eu não vejo. Se eu compartilho o PowerPoint, daqui a pouco eu compartilho novamente, tá? Então, na hora que a gente for falar sobre essa questão da extinção do testamento, a gente vai ver a diferença entre a inexistência, né, inexequidade do testamento, a possibilidade do testamento não ser exequível, tá, que é diferente de um testamento que não é válido, tá, então exatamente essa pergunta que eu fiz ali no exercício, eu vou explicar, vocês vão responder facinho, mas a gente não tem só esse caso de caducidade, por exemplo, do testamento, a gente tem caso de revogação, caso de rompimento, que está codificado, né, que está tudo previsto no código. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, hoje, eu vou ler menos o código, né, ler alguns artigos, tá, e deixar, na verdade, para vocês depois aprofundarem. Para quê? Para que dê tempo de eu fazer, no nosso começo aqui de aula, essa parte que faltou, na verdade, e eu abordar com vocês um assunto que eu acho que é um assunto muito interessante, é um assunto importante de eu trabalhar aqui com o direito sucessório, que é a questão do planejamento sucessório, né? A gente fala de uma possibilidade de você fazer uma blindagem patrimonial ou um planejamento sucessório de doação em vida, por exemplo, né? Ou blindagem patrimonial no sentido de proteger o patrimônio de um novo casamento, que o dono da... Né? Então, assim, no sistema empresarial e no sistema pessoal, digamos assim, né, familiar, tá? Então, eu encontrei esse tópico, isso a gente é muito questionado no escritório sobre esse assunto, não o meu escritório, mas assim, a grande parte dos advogados é questionado sobre isso, então é importante vocês saberem que é um assunto que está sendo bastante discutido, né, então se discute muito a questão de doação em vida, de partilha em vida, se discute muito a questão de holding patrimonial ou holding familiar, então eu acho assim, claro que eu não vou conseguir esgotar todo esse assunto, mas eu vou conseguir ao menos dar essa diretriz para vocês, esse conhecimento, eu ouvi falar na faculdade isso, né, e de repente para aguçar a curiosidade, vocês aprofundarem um pouco. E eu achei importante trazer esse tema para vocês, justamente porque eu estou seguindo bastante a doutrina do Pablo Stolze. Eu acho uma linguagem moderna, enfim, acho mais
mais palatável, assim, eu gosto do jeito que ele escreve, né, eu acho gostoso eu preparar a aula em função do que ele escreve. E curiosamente, ao terminar esse assunto, antes de começar em inventário e partilha, né, existe esse capítulo no livro dele, de sucessões, que fala sobre planejamento sucessório, né, e ele fala, inclusive, que ele foi desafiado pelo professor Didier, né, para escrever sobre isso, porque a gente tem sido, eles, né, têm sido muito questionados, e eu percebo que na prática eu também tenho, né, o pessoal do meu escritório, enfim, a gente está sendo muito questionado sobre isso. Então, eu acho que é uma oportunidade aqui da gente ter umas linhas gerais sobre esse tema, tá? Então, esta é a proposta aqui da nossa aula de hoje, que essa é a tela que eu deixei na nossa aula na semana passada. Tá? Então, a gente vai começar com essa questão do direito de acrescer e a redução das disposições testamentárias. Então, acrescer significa acrescentar, né? Significa o quê? Né? O que eu encontro lá no 1941? O 1941, é um dos poucos artigos que eu vou ler, tá? É aí que eu tenho que sair daqui para voltar e admitir um colega. O 1941, então, ele diz o seguinte, olha só, quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá a do coerdeiro, salvo o direito do substituto. Então, o que é esse direito de acrescer? É um direito regulado no artigo 941, que é conferido a vários herdeiros, pelas mesmas disposições testamentárias, que diz o seguinte, né, que se esses herdeiros forem conjuntamente chamados para a herança, ou seja, em conjunto, né, chamados para a herança, mas não tem a parte específica de cada um, ou seja, em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, é possível ter o direito de acrescer. Então, nesse caso, quando acontecer isso, a sua parte vai acrescer a dos coerdeiros, ressalvado, claro, o eventual direito do substituto. Então, vamos imaginar uma situação prática, uma disposição testamentária que contemple o Huguinho, o Zezinho e o Luizinho, sem especificar o quinhão de cada um, sem dizer quanto vai levar o Huguinho, quanto vai o Zezinho e quanto o Luizinho. Pode admitir a incidência do direito de acrescer em favor dos demais coerdeiros remanescentes. Se, por exemplo, o Huguinho fala assim, não, eu não quero a minha parte. O Huguinho vai renunciar a essa herança, né? Se não houver no testamento a previsão de um substituto para aquele que renunciar, significa que a parte do Huguinho vai poder ser dividida, acrescida para Zezinho e Luizinho, tá? Então, é assim, nessa mesma linha, esse direito de acrescer, né, segundo o artigo 1942, compete a quem, né? Aos colegatários. Quem são os colegatários? Também compete aos colegatários. Quem que são os colegatários? Aqueles que estão compartilhando com os legatários, tá? Quando nomeados inconjuntamente a respeito de uma coisa só, determinada e certa, ou quando o objeto do legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização. Então, olha só, nota-se, peraí só um pouquinho, desculpa, tem uma colega que quer entrar. E aí, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Nota-se, portanto, que o direito de acrescer é aplicado quando os sucessores são conjuntamente chamados a suceder, em quinhões não determinados. E como que isso é feito? Né? Isso está na nossa próxima tela. Como que é feito esse direito de acrescer? Eu posso pensar na ré tanto, verbis tanto, ré et verbis, mas vamos pensar em termos mais simples, nessa conjunção real, conjunção verbal e conjunção mista. O que é isso?
Conjunção real, olha só, com o exemplo fica mais fácil para a gente entender. Os sucessores, eles são chamados sem distribuição de partes, em diversas disposições testamentárias. Então, existe uma cláusula do testamento que diz assim: eu deixo o meu imóvel na praia para o Pedro. E numa outra cláusula do mesmo testamento, eu vou encontrar a seguinte: eu deixo também o meu imóvel na praia para Francisco. Então, percebe que, pelo mesmo instrumento, pelo mesmo testamento, tanto Pedro quanto Francisco, eles vão dividir, né, o imóvel da praia, tá? Um vai acrescer, né, ao outro, tá? É a tal da conjunção real. E a conjunção verbal? Os institutos são designados na mesma disposição testamentária, com indicação da parte que cabe a cada um. Como se dá quando o testador, na mesma cláusula do testamento, deixa o imóvel a Pedro e a Francisco. Então, na mesma cláusula, vai estar especificado, olha, o imóvel da praia é do Pedro e do Francisco. Ou seja, 50% vai ser para o Pedro, 50% vai ser do Francisco. Ou então, a gente vai encontrar uma situação de conjunção mista. Por quê? O que é isso? Nesse caso, o testador vai designar na mesma disposição testamentária vários herdeiros ou legatários, sem indicar, sem distribuir a parte que cabe a cada um, né? Então, é a hipótese que a gente já falou, né? É um testamento que contempla o Huguinho, o Zezinho e o Luizinho, sem especificar exatamente qual é o quinhão de cada um, tá? Então, essa parte das nossas disposições testamentárias em geral, está falando, né, é um novo capítulo, sendo que a gente falou do capítulo na aula passada sobre as disposições testamentárias como um todo, a gente falou sobre os legados, e agora a gente está falando sobre as últimas disposições, que faz as últimas especificidades legais a respeito de testamento. Entre elas, eu encontro essa questão do direito de acrescer, né? Agora, onde está regulado isso? É importante vocês lerem, passarem pelos artigos 1941, 1942, 1943, 1944, 45 e 1946, que está regulamentando a questão do direito de acrescer. E a redução de disposição testamentária, onde eu encontro? Eu encontro também nos artigos seguintes, do 1966 ao 1968. O que é essa redução das disposições testamentárias? O direito brasileiro, no que tange a questão de sucessão, ela privilegia ou ela obedece sempre essa divisão dos herdeiros necessários, né? Ou seja, o autor da herança ele não pode afastar os herdeiros necessários, né? Entre os quais os bens têm que ser partilhados, no mínimo metade da herança em cotas ideais, a gente já viu isso, né? Então a gente já viu que só pode ser objeto de testamento 50% do valor da herança, se houver herdeiros necessários. Então, havendo herdeiros necessários, a gente fala que é a preservação da parte da legítima. Isso a gente viu, tem aí os artigos, depois vocês, se puderem, a hora que forem estudar, enfim, retomar o artigo, né, o 1789, o 1845, o 1846, tá? Então, assim, o herdeiro necessário, ele é o parente com direito a essa parcela mínima de 50% do acervo do morto, do decujus, né? Do qual não pode ser privada essa disposição de última vontade do morto. A disposição de última vontade, gente, é o testamento, né? Então, ele só tem liberdade de testar de 50% do seu patrimônio. Os herdeiros necessários, a gente já viu, né, trabalhamos exaustivamente lá no 1845, tá? Quem são os herdeiros necessários? Inclusive a ordem da sucessão legítima no 1829.
né? O cônjuge, o descendente, o ascendente do morto, né, do decujus. Não se limita os graus quanto aos filhos, quanto aos netos, né, pais, avós, bisavós, né? Então, esses sucessores são as pessoas que não podem ser excluídas da herança pela vontade do testador, salvo em casos muito específicos, como nós já abordamos, inclusive, da Suzane Richthofen, por exemplo, casos de deserdação previstos na lei, né? Agora, se não for este o caso, o herdeiro necessário, ele vai ter resguardada sempre a sua parcela, caso o autor da herança decida fazer um testamento. Por outro lado, é interessante a gente perceber que o herdeiro necessário pode vir a ser contemplado na questão testamentária, né? O que é importante é a gente entender o seguinte, que a parte disponível para ser transmitida em testamento é apenas metade do patrimônio do decujus. E aonde eu encontro essa questão de redução? No artigo 1966 em diante, né? Na verdade, são 3 artigos que dispõem sobre isso. O 1966 dispõe que o remanescente vai pertencer aos herdeiros legítimos. Então, o remanescente do testamento, se não for levantado todo o quinhão, né? Havendo remanescente, vai para quem? Qual que é o privilégio? O privilégio é sempre dos legítimos, dos herdeiros, tá? O 1967 dispõe o seguinte, que as disposições que excederem a parte disponível, tanto para o herdeiro como para o legatário, reduzir-se-ão aos limites dela, em conformidade com a seguinte regra. Então, é o seguinte, vamos entender isso. Havendo uma parte disponível ainda, remanescente, vai haver uma regrinha, né? Para quem vai isso, tá? Então, que está presente no parágrafo 1º e 2º do 1967. Qual é a regra? Em se verificando excederem as disposições testamentárias, a porção disponível serão reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até onde baste, e não bastando também os legados, na proporção do seu valor. Então, vai reduzir dos herdeiros, ou os herdeiros que foram instituídos, e também dos legados, né, proporcionalmente. Ou então a regra diz, se o testador prevendo, né, prevenindo o caso, o testador imaginando que isso pudesse acontecer, dispuser que se inteirem, de preferência, certos herdeiros e certos legatários, a redução. Então, vai ser feita nos outros quinhões ou legados, observando a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente, né? Então, assim, caso aconteça essa necessidade de reduzir a disposição testamentária, né, reduzir, diminuir, vai se obedecer às regras previstas no 1967, tá? Que são situações que, na verdade, a gente tem que observar na abertura do inventário, né, no tocando, né, o processo de abertura desse inventário quando houver testamento, tá? E ainda existe a questão da substituição. Essa questão da substituição, a gente vai perceber aqui que ela é um pouco mais extensa, no seguinte sentido, ao analisar o código, isso é um capítulo próprio, tá? Aqui, na sequência depois dos legados, depois das disposições do direito de acrescer, vem substituição, capítulo 9. O que eu encontro aqui? Eu encontro do 1947 ao 1950 do Código, a substituição, o Código trata a substituição vulgar e da recíproca. Então, eu já entendo aqui, a hora que eu estou lendo as disposições legais, que existe um tipo de substituição chamada vulgar, e a gente está vendo na tela que pode ser entendida como ordinária, e uma substituição recíproca.
Então, seria uma segunda espécie de substituição. E, na sequência, numa outra sessão, ainda nesse capítulo, eu encontro um termo de substituição fideicomissária, tá? Então, na verdade, eu encontro aqui na legislação 3 espécies de substituição. E aí a gente vai ver cada uma delas. O 1947 é o que explica e apresenta a tal da substituição vulgar, que a gente pode usar como uma substituição ordinária. O que é isso? O substituição é substituir mesmo, tá? Então, esse aqui é o texto da lei. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário nomeado. Para o caso de um ou outro, então, ou seja, para o caso ou do herdeiro ou do legatário, não querer ou não poder aceitar a herança ou legado. Presumindo-se que a substituição foi determinada para as 2 alternativas, ainda que o testador só a uma se refira. Então, é um texto legal que fala, olha, pode haver substituição daquele legatário ou daquele herdeiro que não quer aceitar, né, ou não pode aceitar a herança ou o legado. Aí que vem a questão. Como que se dá essa substituição, né? Ela pode ser de uma forma simples, ou de uma forma singular, ou simples, ou uma forma plural ou plurima, tá? Como que é a forma simples? O testador indica apenas um substituto ao seu sucessor. Então, funcionaria assim, eu sou o testador, nomeio Tarta o meu herdeiro. Mas, caso o Tarta não possa, ou não queira, ou não possa aceitar, a herança vai ficar para o Joaquim. Então, veja, o testador direciona a sua vontade para apenas um substituto, que está previamente indicado. No caso aqui do exemplo, é o Joaquim. Ou então, pode ser plural, ou plurima, né? É o caso que, então, o nome já fala, né? Já dá para entender, que é caso que o testador indica 2 ou mais pessoas, para simultaneamente substituir o herdeiro ou o legatário, né? Essa forma de substituição está no 1948, que dispõe que também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só ou vice-versa. Então, ao admitir que muitas pessoas podem substituir uma só, reconhece, então, a tal de substituição plural ou plurima, né? É o exemplo, olha, eu nomeio Tarta o meu herdeiro, e caso ele não queira, ou caso ele não possa aceitar a herança, tocará Marcos, Maurício e Marcelo. Então, colocou 3 pessoas no lugar, né, do Tarta, que pode ser que não aceite, ou pode não poder aceitar, né. Aí nada impede também que, nessa manifestação de vontade do testador, ele estabeleça o percentual mínimo para cada um, ou um percentual máximo para cada um, né, desde que tenha sido previsto, enfim, por ele, né, pelo testador. Porque a grande discussão vai ser a validade, né. Bom, desculpa, gente. Então, essa questão da substituição vulgar ou ordinária, digamos assim, está explicada. Falta ainda eu explicar a substituição recíproca e a substituição fideicomissária, né? A recíproca, ela fica um pouco mais simples de entender a questão que é recíproca mesmo, é de um e de outro, né? Então, olha só, ao lado da substituição vulgar, que nós já vimos, e no mesmo nível, coloca-se a substituição recíproca, que é aquela pelo qual o testador, instituindo vários herdeiros ou legatários, os declara substitutos um dos outros, por isso que é recíproco, tá? Aqui eu encontro isso também no 1848. O que o 1848 deixa claro? Eu já li para vocês, mas eu vou reler aqui, ó. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só, ou vice-versa,
e ainda substituir com reciprocidade, né? Então, assim, com reciprocidade ou sem a reciprocidade. Vamos entender isso? O 1950, que é o artigo logo em seguida, ele deixa muito claro que, se entre muitos coerdeiros ou legatários de partes desiguais for estabelecida uma substituição recíproca, a proporção dos quinhões fixada na primeira disposição entender-se-á mantida na segunda. E com as outras anteriormente nomeadas, for incluída mais alguma pessoa na substituição, o quinhão vago pertencerá em partes iguais aos substitutos. Vamos entender esse teor do 1950? Exemplificando. Então, vamos lá. O testador deixou 1/5 da herança para Alisson, 3/5 da herança para Saló e 1/5 para Kaline. E nomeou eles como substitutos recíprocos. Então, neste caso, se a Alisson, por exemplo, não quer a herança ou não pode aceitar, esse 1/5 dele, a parte dele, vai ser dividida entre Saló e Kaline. Só que vai ser respeitada a proporção que Saló recebe e que Kaline recebe. Então, 3/5 e 1/5, respectivamente, vai ser respeitado essa divisão de 1/5 de Alisson. Agora, o que o artigo diz? Caso seja incluído outra pessoa, invocando a mesma hipótese, a solução é até mais simples, né? Então, assim, o testador deixou 1/5 da herança para Alisson, 3/5 para Saló, 1/5 para Kaline. E ele nomeou reciprocamente substitutos, juntamente com o Tiago. Então, ele colocou mais um lá. Então, caso o Alisson não queira ou não possa aceitar, a sua parte vai ser dividida aí igualmente. A parte do Alisson, né? Entre Saló, entre Kaline e entre Tiago, tá? Isso que está previsto é o entendimento do 1950. Agora, a gente acabou as espécies de substituição no testamento? Não, tem essa substituição fideicomissária, né? E se vocês estiverem com o código aberto, o código dedica, né, vários artigos para essa substituição. Vamos entender o que é isso. A substituição fideicomissária é a instituição de herdeiros ou legatários feita pelo testador, impondo a um deles, o gravado ou fiduciário, a obrigação de, por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, transmitir a outro, que se qualifica de fideicomissário, a herança ou legado. Então, o que é isso? Vamos dar um exemplo. Eu instituo o meu herdeiro, ou o meu legatário, Pedro. E, na morte, por sua morte, ou finalizando o prazo definido no meu testamento, ou verificada tal condição que está definido previamente, né, obviamente no testamento, e é uma declaração de última vontade minha válida, seja herdeiro ou legatário o Paulo. Notem bem, gente, que essa tradicional, né, noção, a gente pode concluir que o fideicomisso consiste em uma forma indireta ou uma forma derivada de substituição testamentária, né? A teor do artigo 1951, que começa a falar da substituição fideicomissária. Então, poderá o testador instituir herdeiros ou instituir legatários, estabelecendo que, por ocasião da sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, que é o primeiro substituto, resolvendo o direito deste, por sua morte, ou por certo tempo, ou por certa condição, em favor de outro que se qualifica como o fideicomissário, que é o segundo substituto. Então, olha só, vamos deixar isso claro. Tem 3 espécies, né, de substituição fideicomissária possível. A gente vai ver exemplos, fica mais fácil, né? Pode colocar lá.
uma substituição fideicomissária, estou falando, pode colocar lá, é colocar lá no testamento, tá? Uma substituição fideicomissária por morte do fiduciário. Então, caso nada diga o testador, a transmissão dos bens do fiduciário ao fideicomissário ocorre com a morte do fiduciário, ok? Uma outra hipótese é a tal da substituição fideicomissária por certa condição, né? Por mais idiota que seja a condição, que vocês vão ver aí o exemplo, como é uma declaração de última vontade do testador, ela é válida, né, se for, né, a declaração de última vontade do testador, tá? Olha só, é aquela relacionada com um evento futuro e incerto. Exemplo, José deixa os bens ao fiduciário João, que os transmitirá ao primeiro filho do seu sobrinho Pedro, se este for homem. Caso seja menina, a filha de Pedro, não haverá transmissão ao fideicomissário. Então, assim, por mais que seja um machismo isso, né, essa condição é uma condição válida. Por quê? Porque está se respeitando a manifestação de última vontade do testador, que pode dispor, na verdade, que ele pode dispor livremente do seu patrimônio, tá? Foi a condição imposta, por isso que a gente fala que é uma substituição fideicomissária sobre certa condição. E a substituição fideicomissária a termo, né? O nome já fala, a termo. Ela está relacionada ao quê? A um evento futuro, a um evento certo, tá? Então, lá, o José deixa os bens ao fiduciário João pelo prazo de 10 anos. Após esse prazo, então, vai transmitir ao seu primeiro filho, ao primeiro filho do seu sobrinho, que é Pedro. Então, tem o quê? Tem um prazo determinado, né? Tá previsto os 10 anos, para que o bem seja transmitido ao fideicomissário, tá? O que é interessante a gente perceber aqui nessa questão da substituição fideicomissária é que a gente encontra três atores envolvidos, 3 pessoas envolvidas nessa dinâmica desse instituto, né, da substituição. Primeiro é quem? É quem está testando, é o testador. Esse é o fideicomitente, aquele que está prevendo a substituição fideicomissária. O segundo é o sucessor, o primeiro, que é o primeiro sucessor, o segundo ator, é aquele que é o fiduciário. E o segundo sucessor, que é o terceiro ator, na verdade, né, seria o fideicomissário, tá? Então, o que é interessante a gente perceber aqui, né? Esse fideicomisso caracteriza-se subjetivamente por uma duplicidade da posição jurídica dos destinatários. Eles ocupam diversas vezes situações conexas, né? Um tem titularidade temporária do direito, né? Outro definitiva, e em seguida você sempre se refere ao fiduciário e ao fideicomissário, né? Logicamente que essas duas posições assumem, no mesmo momento, com a abertura da sucessão, adquirindo o fideicomissário a titularidade de um direito eventual, porque lembra por que é eventual? Se eu voltar para outra tela, por quê? Porque ou é relacionado a uma situação, se acontecer a morte, ou sobre uma certa condição, ou sobre um prazo determinado, né? Então, confere-se esse direito em adquirido e atual num segundo momento cronologicamente posterior, o da resolução do direito do fiduciário. Então, coincidem ou se identificam no mesmo instante a perda do direito para um e o outro está adquirindo esse direito, tá? Eu vou, na verdade, aqui, eu expliquei o instituto, mas eu não vou me deter à leitura específica de todos os artigos, né? A dica que eu dou é que vocês, depois dessa visão aqui apresentada, consultem, na verdade, do artigo 1951 ao 1960 do Código,
justamente para entender aí essas características da substituição fideicomissária, tá? Bom, tomar uma água. Passamos aqui, agora, deixa eu ver se a última parte, antes da gente... não, tem revogar... não, é a revogação, a gente vai falar sobre a caducidade, a revogação e o rompimento. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento sucessório. Então, olha só, chegamos aqui no momento da atividade que eu propus a vocês lá no sistema, tá? Na verdade, a atividade pode fazer de forma muito simples, aqueles que não estão na aula para abonarem a falta, enfim, é só entregar, aqueles que não podem entregar, fiquem tranquilos que eu não estou atribuindo nota específica para isso, tá? Embora, bom, já falei, tá gravando, mas enfim, embora, né, a gente é orientado para não falar isso, enfim. Mas o importante é que vocês realmente pensem nessa questão, porque a gente vai encontrar aqui no código situações de caducidade, revogação, rompimento, né? Se eu estou lendo, eu estou aqui com o código aberto, então eu vejo lá um capítulo específico sobre revogação de testamento, um capítulozinho específico sobre rompimento de testamento, né? Então, o que me vem aqui como compromisso para explicar para vocês é que vocês reflitam sobre a diferença entre um testamento não ser válido, né, um testamento que pode ser nulo ou pode ser anulado, de um testamento onde você não consegue executá-lo, né, ele é inexequível, né? Então, o que eu quero apontar é que, se eu tenho, né, fazer a reflexão é que, se o testamento é um negócio jurídico, para ele, unilateral, inclusive, porque ele expressa a manifestação de última vontade do testador, para ele ser considerado nulo ou para ele ser considerado anulável, ele tem que ter algum tipo de vício. E aí, eu tenho que me remeter lá à parte inicial do Código Civil, né, na questão dos vícios do negócio jurídico, e estudar e pesquisar o que está acontecendo nesse testamento à vista do 166 e 184 a 184 do Código Civil, né, que são as situações onde o testamento possa ser considerado nulo ou anulável. Então, foi essa pergunta que eu fiz, a diferença entre um testamento inválido, né, nulo ou anulável, e um testamento inexequível. Aqui, na aula de hoje, a nós compete trabalhar e mostrar, na verdade, que existem algumas situações que o testamento, ele não é possível de ser execuível, né? Ou seja, mesmo ele estando válido, ele está perfeitamente, né, um negócio jurídico válido, sem possibilidade de acordo com a legislação civil brasileira, o fato é que ele não pode produzir efeitos. Por quê? Porque tem alguma situação que o impede de produzir efeitos. Então, que vai ser o caso da caducidade, da revogação e do rompimento do testamento, tá? Que é o que eu prevejo aqui, ou melhor, está previsto, não sou eu, quem sou eu? É o que está previsto na legislação, tá? Então, tenham claro o seguinte, que situações de invalidade de testamento diz respeito à invalidade do negócio jurídico testamento, que é um ato unilateral, que é uma manifestação de última vontade do testador. Para isso, eu tenho que analisar os institutos do direito civil que dizem respeito a vício do negócio jurídico. Agora, é possível esse testamento estar, né, sem vício algum, só que ele não ser possível de ser executado, de ser cumprido? Sim. É isso que a gente vai ver agora, tá? A primeira situação seria a situação de caducidade. Vocês vão entender o que seria isso a hora que a gente vê esse rol aqui, esse elenco de situações, isso aqui bem trabalhado, inclusive, pela professora Marilena Diniz. Então, vejam comigo.
O testamento vai caducar, de fato, se o herdeiro instituído pré-morrer ao testador, ou simultaneamente a ele. Se não tem herdeiro, né? Se ele morrer antes que o testador, ou se ele morrer junto com o testador, o testamento vai caducar. Uma outra situação que o testamento caduca é se o nomeado falecer antes da implementação da condição da qual dependia a herança ou o legado. Não vai fazer sentido, vai caducar esse testamento, tá? Outra coisa, se tiver no testamento uma condição suspensiva imposta por aquele que está dispondo, e essa condição não puder ser realizada, tá? Vai caducar esse testamento. Se o herdeiro que foi instituído, ou então o legatário, renunciar à herança ou renunciar ao legado, for incapaz de herder ou for excluído da sucessão, esse testamento vai caducar. Se houver uma modificação substancial ou um perecimento da coisa legada por um caso fortuito, ou se a destruição se der por culpa do herdeiro, o legatário terá direitos a perdas e danos, e se ocorrer o fato por ato culposo do próprio legatário, nenhum direito lhe assiste. Faz sentido, não tem sentido, ou melhor, peraí que alguém me chamou aqui para entrar, peraí. Vitor. Então, o testamento vai caducar numa situação dessa, tá? Ou então, se na hipótese de testamento especial, né, aquele testamento que é o marítimo, lembra que a gente viu, aeronáutico, militar, o testador não terminar a sua viagem, né? Ou, quando estiver em campanha, quando, né, não promover as medidas legais para convalescer seu ato de última vontade, não tomar as providências para isso, o testamento vai caducar, tá? Então, veja bem, são situações que a legislação, ela não fala especificamente, né, ela não usa o termo caducar, mas a gente vai encontrar uma série de dispositivos legais que mostra isso, né? Ou seja, havendo caducidade da célula testamentária por qualquer uma dessas causas, dessas situações, essa sucessão testamentária, ela vai ser transformada em quê? Em uma sucessão legítima, né? Como se não tivesse testamento, como se não houvesse testamento. E a vocação dos sucessores legítimos deixará de ocorrer nos casos em que houver admissibilidade do direito de acrescer, ou então, se o testador nomeou um substituto ao herdeiro ou legatário que recolherá a herança ou o legado. Então, o que na verdade, eu percebo? O que a gente, não sou eu, né? O que a gente percebe de consequência em relação a isso? Veja bem, se essa ineficácia do testamento abranger todos os herdeiros ou legatário, e esses herdeiros ou legatários não puderem ser substituídos, não tiverem substitutos, enfim, toda a herança, por óbvio, vai ter que ser regulada pelas normas da sucessão legítima. Agora, por outro lado, se não abranger todos os herdeiros ou os legatários, e não tendo não tendo substitutos, né, e havendo o direito de acrescer entre eles, a transmissão da herança até pode continuar a ser regida pela sucessão testamentária. Por quê? Porque essa caducidade, essa invalidade não atinge a todos, tá? É isso que a gente se depara aí de consequência. Agora, isso em relação à caducidade. E em relação à revogação, né? Revogação seria a próxima situação aqui, né? O que é a revogação? Uma modalidade de desfazimento de determinado negócio jurídico, né, por iniciativa de uma das partes. Existe uma previsão, no caso, expressa aqui na legislação, se vocês prestarem atenção, o capítulo 12 desse título, né, que menciona aqui, no artigo 1969, o testamento pode ser revogado, né, pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Então,
a legislação permite revogação. Na sequência, no 1970, está aqui, ó, a revogação do testamento pode ser total ou parcial. Então, veja bem, se essa revogação for parcial, ou se o testamento posterior não tiver essa cláusula revogatória expressa, esse negócio jurídico unilateral anterior, ele vai subsistir em tudo que não for contrário às novas disposições testamentárias. Então, essa regra é lógica, né? E está aqui no 1971 do Código. Tá assim, olha, a revogação produzirá seus efeitos, ainda quando o testamento que a encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. Não valerá se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidade essencial ou por vícios intrínsecos. Então, se ocorrer, né, a revogação do testamento, novamente aqui, assim como a gente viu na caducidade, a gente vai encontrar duas consequências lógicas. Olha só. Se a revogação for total, toda a herança, então, vai passar a ser regulada pela sucessão legítima. Claro, caso não tenha uma nova estipulação testamentária. Agora, se for uma revogação parcial, significa que ainda tem uma disposição testamentária que é válida, que é eficaz. Então, nesse caso, a herança pode ser regida pela sucessão testamentária. Só que, por óbvio, né, na parte disponível do patrimônio deixado pelo decujus, segundo a sua vontade manifestada, aquilo que não for manifestação de vontade do decujus, não faz sentido permanecer, né, a sucessão testamentária. Percebam, gente, que é uma sucessão, a testamentária, ela não tem como não concorrer com a sucessão legítima, né, até porque você só pode dispor de 50% do seu patrimônio em forma de testamento. Então, ela vai concorrer necessariamente com a sucessão legítima, e aí essa questão de substituição, de redução, de revogação, de rompimento, vai ser analisado no caso concreto, né, sempre com o auxílio do Poder Judiciário, né, porque vai ser necessário isso. Talvez isso fique mais claro quando a gente for falar especificamente do inventário da partilha, né. Bom, por fim, né, em relação ao nosso conteúdo aqui de últimas disposições testamentárias, eu preciso mostrar para vocês a questão do rompimento, que está previsto no artigo 1973 e no 1974 e no 1975, tá? O que é isso? Sobrevindo descendente suscetível sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento, em todas as disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Então, peraí, se você descobre que tem, né, se o descendente, ele é uma descoberta superveniente ao testador, que não sabia, não tinha ou não conhecia, esse testamento é rompido, tá? Artigo 1974, rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Então, esse testamento vai ser rompido. O que é rompido? Não vai ser válido, né? Vai ser rompido, vai ser terminado, né? E o 1975 fala, não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte. Então, fica muito claro aqui, se algo acontece, né, que exclua a sucessão legítima da legítima, né,
e que mude, né, que modificaria a disposição testamentária, esse testamento é rompido. Só que isso, gente, ele é sempre levado a questionamento do próprio Poder Judiciário, né? Até eu achei interessante hoje, na aula da manhã, a turma começou a questionar o testamento ou o inventário, né? Não sei se é só testamento ou se tem da questão do Agnaldo Timóteo, né? Que os irmãos dele estão questionando que ele tem uma filha que está sendo um reconhecimento de paternidade, enfim, né? Um pouco diferente do que essa jurisprudência que eu vou mostrar para vocês, mas que ela até um pouco antiga aqui, de 2008, mas é um entendimento também do STJ em relação a isso. Essa é uma decisão de Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, tá? Que fala sobre rompimento de testamento e que não é bem assim conforme a letra seca da lei, porque vai ser verificada o conhecimento do testador, né? Para prevalecer a manifestação de última vontade do testador, tá? Estamos falando aqui de testamento, nós não estamos falando de preservação da legítima. Vamos ler o acórdão aqui e a gente comenta sobre isso se for necessário. Rompimento de testamento. Parte disponível deixada à viúva. Então, é a parte da viúva que está sendo questionada. O testador, que já tinha outros descendentes, posterior sentença proferida em ação de investigação de paternidade que não provoca a revogação presumida do testamento. O testador, que tinha conhecimento prévio da existência do filho, pois contestou a ação antes da lavratura do testamento. Então, não incidência de revogação presumida do artigo 1973, decisão que determinou o registro e o cumprimento do testamento que se mantém. Então, alegou-se que esse testamento tinha que ser rompido. Por quê? Porque tinha um filho, porque prevalecia aqui, ó 1973, fala assim, ó, sobrevindo descendente suscetível ao testador que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento. O que o tribunal decidiu? Falou assim, não vai se romper esse testamento é válido, por quê? Essa ação de investigação de paternidade foi contestada pelo testador, então, se ele apresentou contestação, ele sabia dessa ação, ele sabia dessa investigação de paternidade, mesmo assim, tem que prevalecer, mesmo assim ele manteve o testamento, a sua intenção de testar, e testou. Então, o que prevalece, né? A questão do rompimento ou a manifestação de última vontade do testador? Como eu não estou falando de legítima aqui, e sim de testamento, prevaleceu, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que numa situação concreta semelhante a essa, muito provavelmente teríamos essa decisão. E eu dei uma lida, uma buscada na jurisprudência, e o STJ também tem esse entendimento, tá? Então, para vocês verem que nem sempre a letra da lei é necessariamente cumprida, né? Tem que ser analisado o quê? O caso fático, né? A situação concreta que é apresentada, tá? Pessoal, até aqui, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, beleza. Vamos terminando, porque agora a gente chegou, na minha opinião, na parte mais interessante da aula, que é falar desse tema, né, que é... Peraí, que alguém levantou a mão, será? Deixa eu ver. Eu fico na tela, eu não consigo ver vocês. Me dá um segundo. Alguém levantou a mão ou não? Vitor, você tá sem me tá... Não levantou. Ninguém levantou? Eu tô doida? Não, ninguém levantou. Então tá, cuidado, eu tô meio, né, acho que eu não sei se é excesso de... Tô meio ficando velha. Eu marquei uma consulta para minha filha, pedi para minha mãe levar ela no médico, chegou lá no médico, não era aquele dia, era o outro dia. Então, tô meio... Não sei quem que errou, né? Mas enfim. Vamos lá, chegamos na parte do planejamento sucessório. Como eu disse no início da aula,
Esse é um tema interessante da gente abordar aqui, que agora que a gente terminou toda essa questão da sucessão legítima e da sucessão testamentária, tá? O que falta agora para a gente, da matéria, é trabalhar a questão do inventário em relação ao direito material, mas claro que a gente vai ter que entrar na questão do direito processual também, até porque é algo interessante, né? Como que se dá o inventário no processo judicial. Mas antes disso, é algo que a gente é bastante questionado em relação a essa questão do planejamento sucessório, né? Ou seja, o nome já fala, né? Um planejamento seria analisar um conjunto de atos, um conjunto de situações, né? Que se visa fazer a transferência ou a manutenção de um patrimônio em favor dos seus sucessores de uma maneira estável e que garanta aí essa sucessão adequada, uma vez que a gente só fala a herança, embora seja um direito fundamental, a gente só pode falar nela com o evento morte, né? E essa questão de que a única certeza que nós temos é a morte, mas nós nunca sabemos quando ela vai ocorrer, é que muitas pessoas que já vão envelhecendo, inclusive, né, isso é mais evidente, pensem, né, em como fazer esse planejamento sucessório em vida. Então, eu não sei se foi a pandemia, eu não sei o que é, se talvez eu estou também envelhecendo, então tendo mais contato com pessoas que também estão envelhecendo, enfim, mas a gente tem sido bem questionado lá no escritório sobre esse assunto, né? E eu queria discutir um pouquinho isso com vocês, mostrar para vocês um pouquinho dos caminhos possíveis, até porque isso é para despertar, para aguçar um pouquinho de uma das áreas do direito, enfim, de uma das possíveis atuações de vocês mesmos, né, como profissionais dessa área, tá? Vamos pensar num exemplo, e como eu encontrei esse capítulo lá no livro do Pablo Stolze, eu queria trazer isso para vocês. Eu usei os próprios termos dele, o exemplo dele, mas eu acho que é o suficiente aqui para a gente pelo menos ter essa visão, tá? Vamos pensar no exemplo que o Pablo Stolze trata, que é essa questão, né? Um Carmelo, 55 anos, poderia até ser mais novo ou mais velho, enfim, mas ele é viúvo. E ele tem 2 filhos, o Michael e o Mylon. E os 2 filhos são da sua esposa falecida. E ele pretende casar com uma mulher mais nova, uma pessoa jovem, a Penélope, de 23 anos, né? Isso é super comum, gente, é super comum, vamos supor, Carmelos da vida, nos procurarem para essa assessoria, para essa orientação nos nossos escritórios, né? É possível Carmelo resguardar, por exemplo, a herança dos filhos, né? Será que a Penélope vai concorrer com os filhos em relação à herança, né? O regime de bens de casamento deles vai interferir? A Penélope tem direito à nomeação? É possível recomendar ao Carmelo que faça um testamento? E se o Carmelo for sócio de uma empresa, de uma pessoa jurídica? Quando ele morrer, o que acontece com a Penélope? Será que ela que vai ser a sócia? Será que ela vai ter direito societário de participação nessa sociedade? Então, assim, são perguntas do dia a dia que nos questionam, né, nos escritórios, enfim, por isso que se fala de planejamento sucessório, né, para que se tenha isso mais ou menos encaminhado com a morte de Carmelo e que se preserve a sua vontade, os interesses daqueles que ficam também, né? Enfim, né? Eu acho que é algo interessante assim da gente discutir. Para isso, né? A gente vai dividir isso aqui em 3 etapas, né? Que é a questão de entender primeiro quando se trata de uma situação de casamento, quando se trata de uma situação de preservação de bens de uma família e de participação societária. A primeira questão aqui que eu queria, na verdade eu não vou esgotar esse assunto, até porque, né, que vocês entendam que o regime, nós vimos aqui em direito sucessório, que o regime de casamento, né, da pessoa que vem a falecer, ela importa para efeito sucessório, sim.
Tanto é que a gente viu aqui que, de acordo com o nosso novo, né, com o Código Civil atual, o cônjuge, ele pode chegar a concorrer com o ascendente, com o descendente, como herdeiro, dependendo do regime de casamento, tá? Claro que o regime de casamento mais habitual que nós temos no tempo de hoje, que é o padrão, que é o adotado, é o de comunhão parcial de bens, que são aqueles que só se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento, tá? Embora seja possível você se casar com outros regimes de casamento, fazendo, né, obedecendo o trâmite, o rigor da legislação, e que vocês estão tendo, é direito de família, enfim, estão estudando isso, né? O regime de comunhão universal, por exemplo, onde se comunicam todos os bens, era o regime, né, da época dos meus pais, dos meus avós, enfim, tá? E existem regimes de casamento novos que o Código trouxe, que é essa questão da participação final dos atestos, e essa questão da separação total de bens, tá? Então, para se fazer um planejamento, por que eu trouxe isso? Porque para se fazer um planejamento sucessório, é importante se analisar essa questão do regime de casamento da pessoa que te procura. Lembrando que aquele que não é casado, mas que vive em união estável, é possível, é equiparado, né, essa análise vai ser feita equiparando-se ao regime de comunhão parcial de bens, tá? Então, estudem isso, analisem isso, porque vão ter implicações. Então, essa é a primeira questão aqui que eu queria tratar com vocês, sobre o regime de casamento. Uma segunda questão que eu queria trazer aqui para vocês, de planejamento sucessório, é essa questão da holding, né? Quando que a gente fala de planejamento sucessório na questão não de regime de casamento, e sim de questão empresarial, de questão de direito societário. No caso, do caso que a gente está trabalhando, se o Carmelo fosse, por exemplo, empresário, né, e fosse empresário, tivesse uma participação societária de cotas e de participação de gestão, de repente, em alguma empresa, né? O que as pessoas têm orientado muito é essa questão de constituição de holding, né? No sentido de proteger a empresa, a sociedade contra, né, digamos assim, uma interferência de gestão ou uma participação societária da esposa de Carmelo ou dos filhos de Carmelo. Depois eu falo a questão de empresa familiar. Vou falar essa questão de holding. O que é isso? Isso é perfeitamente admitido hoje no direito brasileiro, né? Isso, inclusive, está baseado ali na legislação de sociedade anônima, e fala da participação de outras sociedades como cotista ou acionista, que é a sociedade, ela é formalmente constituída, ela tem personalidade jurídica, ela tem capital social, esse capital é subscrito, é integralizado, e pode haver uma participação societária de outras pessoas jurídicas, né? Então, muitas pessoas têm feito o quê? Né, você separa a sua vida de pessoa física da sua vida de pessoa jurídica, né, e a sua participação é na empresa, e essa participação societária na empresa não permite, na verdade, te dar uma blindagem, né, do seu patrimônio em relação à empresa, tá? Olha só, a base normativa de holding é aqui do artigo 2º da Lei de Sociedade Anônima, que o parágrafo 3º fala: a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no estatuto. A participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Então, por exemplo, isso é perfeitamente possível, né? Eu tenho uma participação, eu sou professora, trabalho com treinamentos, trabalho com uma formação específica na questão de sociedades cooperativas, enfim, isso é realmente um know-how que eu tenho, e aí eu tenho uma sócia que também tem esse know-how, mas a gente pode fazer esse treinamento, essa formação através do nosso escritório? Não, porque a gente tem um escritório de advocacia,
né? Então, assim, é uma pessoa jurídica para a atividade exclusiva da advocacia. O que não quer dizer que a gente não possa ter uma empresa de treinamentos, de consultoria, na questão de cooperativas e treinamentos. Podemos? Podemos. Né? Então, assim, nós podemos ter uma holding, né, onde as empresas são sócias entre elas, e, na verdade, isso acaba blindando o nosso patrimônio, o nosso trabalho, face ao, vamos dizer assim, ao meu marido e ao marido da minha sócia, tá? E garante, na verdade, o meu efeito, a questão sucessória para minha filha e, no caso dela, para o filho dela, tá? Então, assim, essa holding, né, que é uma entidade que acaba sendo constituída, ela direciona a sua atuação ou parte dela para a participação em outras pessoas jurídicas, como sócio acionista, né? Desse conceito simples, mas interessante, preciso, pode notar uma vantagem proveniente de uma holding poder operar, atuar ou até mesmo controlar diversas outras pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo familiar. Daí vem a questão da holding familiar. Né? Então, eu tenho uma holding onde, vamos pegar o caso, o Carmelo seja o diretor, e do qual vamos supor que os filhos do Carmelo, né, trabalhem com ele na empresa dele, onde o trabalho dos filhos seja através de uma pessoa jurídica, de uma empresa do qual eles constituem, e quem coordena as diversas empresas, né, são as pessoas jurídicas do Marlon e do, peraí que eu esqueci o nome do outro filho, do Marlon e do, oh meu Deus, cadê o nome dos rapazes? Aqui. Ah, meu Deus, ninguém me ajuda? Marlon e... Ah, peraí, achei. Marlon e Michael, ó, tudo próximo, tá? Então, quem coordenaria, né, seria uma holding, onde o Carmelo é o detentor das decisões, né, respeitando, claro, a participação societária da empresa do Michael e a participação societária da empresa do Marlon, né? Isso é o que vocês ouvem falar de holding familiar. Então, são pessoas jurídicas que pertencem a esse mesmo grupo familiar, evita isso, essas dissensões individuais internas, especialmente entre os parentes, que prejudica a atividade do grupo como um todo, e fica mais fácil de operacionalizar, né? Tem mais discrição, confiabilidade nas relações, né? E assim, se decide quem é o membro controlador e se decide a quem pertence cada um da sua parte, né? E é uma forma até de evitar, por exemplo, no caso em questão, que a Penélope, que vai se casar com o Carmelo, queira ter a sua participação, né? Porque aí ela não tem nada a ver nem com o Michael, nem com o Marlon. Ela vai ser o quê? A esposa do Carmelo, tá? Uma outra forma de utilizar a holding, não só nessa questão de blindagem, de proteção patrimonial da família, né, em relação a essa holding patrimonial relacionada ao imóvel, né, ao imóvel da empresa, né, ao imóvel que está, ao patrimônio da empresa que está imobilizado no imóvel, né. Então, é um tipo de sociedade constituída justamente para administrar o bem, né? Normalmente é imóvel, né? Então, essas holdings patrimoniais, elas têm sido feitas, né? Elas têm tido uma participação grande aí, e é uma forma justamente de você passar isso de uma geração para outra sem muito trauma, né? É o que a professora que comenta isso lá no artigo do professor Pablo Stolze coloca, né? Então, através de uma holding patrimonial, é possível você realizar um planejamento sucessório interessante e eficiente, né? Uma sucessão, ela implica necessariamente a ideia de transmissão de bens. Então, suceder é substituir, é tomar o lugar de outro no campo do fenômeno jurídico.
Então, é possível você distribuir os bens da pessoa física que vão estar incorporados na pessoa jurídica, mesmo antes que essa pessoa venha a falecer. Então, isso evita, na verdade, a ansiedade por parte da linha sucessória, posto que o quinhão de cada participante fica definido antes mesmo do falecimento do sócio, né? A transmissão fica facilitada por meio da sucessão de cotas, né? Isso é possível, conforme a regra do 1845, dos herdeiros necessários, os descendentes, ascendente e cônjuge, né? Então, é algo interessante de se pensar, tá? De se pensar e se trabalhar na esfera patrimonial e na esfera societária, digamos assim, o que é muito mais vantajoso, por exemplo, do que um condomínio, né? Porque se fez bastante isso no passado, hoje em dia eu não tenho visto mais, mas já se fez muito. E por fim, gente, uma ideia que eu acho interessante trazer aqui para vocês também é a questão do planejamento sucessório e da partilha, né, do planejamento sucessório relacionado à partilha dos seus bens em vida. Se há partilha de bens em vida, há doação, né? Isso é possível? Claro que é. Nada impede que em vida o sujeito efetive a doação dos seus bens, né? É o que se fala de partilha em vida. E mantém em seu favor, se ele quiser, né? Normalmente eles desejam isso, né? O usufruto sobre esses bens. E o que é partilha em vida, né? É diferente do que acontece no contrato de compra e venda, a doação é feita de ascendente a descendente, e não exige o consentimento dos outros herdeiros necessários, tá? Até porque você pode dispor do seu patrimônio da forma que você quiser, né? Então, essa partilha, ela pode ser feita pelo próprio ascendente, por ato entre vivos e de última vontade, vai chamar partilha doação, vai chamar partilha testamento, não importa, tá? Por essa forma, faz o quê? O ascendente distribui os bens entre o herdeiro necessário, preenchendo o quinhão dele, né? Então, ele faz toda essa transferência, digamos assim, de titularidade em vida. A questão é que, tributariamente, é o mesmo valor, né? Porque quando você paga a transmissão causa mortes, você tem que recolher os 4% de ITCMD, né? O tributo é ITCMD. E, na verdade, quando você faz a doação, os 4%, ele tem o mesmo valor, né? Mas é algo que depende muito, né? Que às vezes que o cliente deseja fazer, né? Eu já peguei casos em que, assim, casa de fazenda, né? Que eu falo assim, olha, o custo que o senhor vai ter é o mesmo, né? O senhor fazer essa transmissão em vida, separar tudo, colocando como usufruto, ou o senhor aguardar e fazer com que os seus herdeiros, né, que façam, que providenciem o inventário. Mas muitas pessoas querem elas mesmas. A grande diferença é assim, você paga antes ou você deixa seus herdeiros pagarem, tá? Mas é algo para se pensar que depende muito, que é possível de ser feito, né? Gente, eu falei bastante. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer algum tipo de comentário. Enquanto isso, eu já vou até anotando todos vocês presentes. Eu acho o assunto interessante, eu acho importante ter abordado isso com vocês, justamente porque para a gente ver a prática, né, para a gente ver que a gente é muito, com certeza, se eu perguntar aqui, vários de vocês, porque estuda direito, são questionados, né, sobre essa questão, ele tem direito, ele não tem direito, né, então, e assim, eu posso te dizer que do último ano, em que pese eu sou a responsável na área trabalhista e previdenciária do meu escritório, e a minha sócia que é responsável por essa questão da parte civil, mas a gente trabalhou assim, eu diria que 80% do escritório está muito focado nisso, porque a gente está sendo muito questionado e está tendo, acho que é a Covid, sei lá, né?
muito, muito inventário, né? E o pessoal acho que está meio assustado, tem muita morte e está querendo deixar as coisas organizadas. Então, isso é muito bom em termos de trabalho, para mim. Por outro lado, é triste, mas enfim, né? Não tem mundo perfeito, né? Pronto, anotei todo mundo que está presente. E aí, gente, dúvida? Podemos encerrar? Oi, professora, claro, a gente tem que se aprofundar, né? Principalmente no caso da holding patrimonial, é um tema importante, né? Mas precisa se aprofundar um pouco. Mas legal, obrigado. É caso concreto que vocês vão analisando, mas eu acho que eu tinha que falar um pouquinho para vocês. Bom final de semana também a todos. Aproveitem com cuidado, né? E semana que vem a gente vai estar na prática, inventário e partilha. Estamos terminando já nosso conteúdo. Tá bom? Perfeito, obrigado. Vou parar de gravar. Obrigada a vocês. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite.